renuncia a querer, com os nossos rituais, oferendas e sacrifícios, influenciar esses poderes, então, de fato, a gente começa a ser sustentado por eles, né? Então, eu acho que isso é fundamental. No trabalho de constelação, isso aparece também, né? Muita gente fala assim, eu tenho que incluir isso para, né? Não funciona assim. A gente não consegue fazer essas coisas com interesses ocultos, sabe? Então, o que a gente chamaria de inclusão verdadeira, ela não espera por nenhum resultado posterior. Quando a gente se concilia com alguém, a gente não está fazendo isso para... Por exemplo, teve uma frase do Hellinger que ficou muito famosa, né? Que eles falam assim, o sucesso é a cara da mãe. Então, é muito comum, tem gente que procura constelação e fala assim, eu tenho umas questões com minha mãe e eu fiquei sabendo, é sério mesmo, eu quero ter sucesso, então eu quero me harmonizar com ela para eu poder ter sucesso na vida, etc. Você vê, isso não é uma conciliação verdadeira, né? É uma barganha. Então, essa mentalidade de barganha a gente carrega até na relação com o sagrado. E ele fala isso, assim, quando a gente abre mão disso, não abre mão, né? Deixa isso de lado, a gente começa a ser sustentado por essas forças, né? Mesmo que a gente não seja capaz de conhecer, assim, né? Ou assim, definir exatamente que forças são essas ou como elas atuam, mas de modo geral, as pessoas percebem isso, né? Percebem algo que nos transcende, assim, vamos colocar desse jeito, né? Independente de qualquer tradição que seja. Essa é uma experiência muito comum para o ser humano. Você vê, mesmo os que se dizem, né, materialistas ou ateus, etc., eventualmente a gente percebe eles tendo uma relação assim de sagrado em outras coisas, né? Até o Jung, por exemplo, falava que era muito assim temerário alguns tipos de postura, né, filosófica, porque as pessoas projetam esse arquétipo de Deus em outros humanos. Isso abre brecha para posturas, né, mais ditatoriais, né, porque você vai projetar uma qualidade que é transcendente num indivíduo, né? Então, o estrago que isso pode acontecer é imenso. A gente vê isso acontecer, né? Então, o Hellinger vai colocando isso, né? Essa atitude. Essa atitude que ele fala da oração, se vocês lerem depois como ele está falando sobre a atitude terapêutica, não é muito diferente, que é uma atitude de se deixar ser guiado, né? De se expor a algo que transcende. Então, quando ele fala sobre o trabalho, ele fala que sustenta o trabalho da constelação é um estranho amor. Ele fala isso de várias formas, em vários momentos, né? Quem mais? Quem mais que leu, ouviu o texto, quer perguntar? Eu acho, sabe, que você falou foi assim muito especial, porque o que a gente vê mesmo é essa barganha, né, com o divino desde as eras mais remotas e foi assim bem porque os gregos não tinham essa relação, mas foi a cultura grego-romana, nos romanos é que foi feito isso, e essa barganha que o cristianismo fez, que a igreja criou, né? Está tão assim enfronhada dentro da psique, dentro do inconsciente coletivo, e que isso você vê que extrapola para todas as relações. Infelizmente, parece-me que agora está havendo um esvaziamento, estão acordando para essa ridícula relação de barganhas. E a frustração é tão grande que está fazendo um despertar nessa
ciências, para esse novo olhar que a gente está vendo o Bert, que Jung traz, não é? Que é um olhar mais de contemplação, não é, Vitor? É, Porque vejo há umas décadas atrás, quase uma década e meia atrás, eu trabalhei junto com o Frei Cappuccino, dentro de uma oficina de oração, que não é para um evangélico, para o católico, para o espírita, para o budista, não é? É para quem quer sair de uma forma de relacionar-se com Deus, que é uma forma onde fazia-se as palavras do salmista suas, que é a forma mais simples, para até a mais santificante, é aquilo que o Cristo fazia, né? Que era entrar em oração, é o que ele entende como oração, onde a gente cala e nós ficamos abertos para escutar o divino, o que ele tem a nos falar da maneira que for, na imagem que vier, na forma que vier, essa interconexão com o sagrado que tinha sido amputado, né? E é uma coisa magnífica, e eu caminhei muito tempo com ele, e eu acho isso sublime. E essa forma é uma forma, eu lembro que é como uma escada, né? A postura que o Frei Inácio ensinava, vários métodos diferentes de oração para vários estados de espírito, até conseguir ajudar a pessoa a se harmonizar de tal forma com as suas questões de entendimentos equivocados com as culturas que tinham sido absorvidas da igreja, até uma situação de mais, né, liberação disso, e essa pessoa consegue chegar a esse platô magnífico. E eu percebo que isso parece-me que toda a humanidade está se encaminhando para esse novo salto qualitativo, onde a pessoa está saindo de uma era medieval que se estendeu por tantos milhares de anos, e agora essa falta de, de ressoamento dessa relação caótica com essa barganha está fazendo essa pessoa ir buscar no novo, né? Esse novo desconhecido que assusta, que é onde eu não controlo, e está sendo magnífico. Eu tenho visto isso. Eu tenho ficado com um coração mais aconchegado de paz, porque eu sinto que é um caminho sem volta. Eles estão crescendo, as pessoas estão mesmo sofrendo, caindo nessa caminhada, nesse caminho novo para eles, né? Para nós todos, né? é. Vitor, oi. Fala, Regina. Você gostaria de comentar uma coisa Não, agora? pode falar, pode perguntar. Não, até não é perguntar, não. É que quando a Marilis manda esse texto, essa mensagem, né? E faz lá, e de manhã eu escuto. Chega essa hora, Vitor, eu já esqueci tudo, sabe? Os afazeres do dia a dia, assim. E aí parece que eu nem lembro o assunto. Então, na hora que eu ouvi, eu anotei aqui. Eu posso ler rapidinho? Pode. É porque eu estava, né? Acabei de ler, aí eu anotei. A oração é uma manifestação íntima da nossa rendição a um poder superior, que reconhecemos à medida que vamos amadurecendo. Deus é amor puro e universal. E quando vamos compreendendo nossa unicidade com o universo, nossa vida passa a ser uma oração contínua. E eu só gostaria de comentar que eu tinha um padrinho, então ele comentava assim, que quando ele levantava da cama e punha o pé no chão, ele já estava trabalhando, não precisava ir lá para a empresa que ele trabalhava, né? Então, eu vejo assim, a partir do momento que eu desperto, a minha vida já
já começa a ser uma oração, porque também eu nem tenho tempo de parar o serviço para fazer oração, assim, né? Então, eu vou lembrando, eu penso, por exemplo, nos meus filhos, aí eu peço para abençoar, e eu agradeço. Aí tem hora que eu também penso coisa ruim durante o dia, mas aí eu não estou em oração, aí eu pego, tiro aquele pensamento, mas o bom eu considero uma oração. Assim, parece que hoje eu tenho essa maior intimidade, sabe, assim, com esse poder superior, Deus, o Criador, não sei. Então, eu estou o tempo todo, graças a Deus, assim, porque isso me traz paz, isso me traz muita tranquilidade. Então, eu sinto que eu estou orando o tempo todo, sabe? Então, eu achei muito legal isso. Porque, assim, você vê, primeiro ele fala de um tipo de oração, aquela em que a gente faz súplicas, pedidos, né? E tenta influenciar de alguma maneira os poderes divinos. E tem isso, mais ou menos, que você está falando, então, em que não há mais diferenciação, né? A própria vida é assim, né? É como se todos os atos fossem dedicados a isso, né? Os atos, eles não são mais tão pessoais assim, né? Aparentemente é uma pessoa fazendo, mas não é. E às vezes a gente olha, né, uma pessoa trabalhando, assim, cozinhando, fazendo qualquer coisa que seja, né? Mas aquilo não é só um fazer. Então, a oração também não é parar e falar uma fórmula ou fazer um pedido, né? Ou interceder por alguém. Isso é um tipo só, né? Mas nesse sentido mais profundo que o Hellinger está falando, a gente poderia. Eu me lembro que o Paulo de Tarso, por exemplo, ele falava assim: eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo. Mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, ele falava sobre o morrer diário, né? Então, quando tudo que é pessoal e de identidade vai morrendo, isso que sustenta a vida começa a florescer. Então, nesse sentido também, então muitas pessoas falam disso, né? De um abandono em Deus, de se sentir totalmente entregue ou carregado, sustentado, né? Essa é uma atitude, e a vida pode ter esse tom, pode mesmo, né? Sem que haja uma diferenciação. Tinha uma vez uma historinha simples até, né, de uma pessoa que andava pelo deserto e falava assim: eu não sei orar, mas eu queria tanto aprender. Puxa Deus, eu não sei orar, eu queria tanto aprender. E ele encontra um sacerdote que ensina uma oração para ele. E ele decora a oração, aí Deus aparece. E aí aparece para o sacerdote e fala assim: você estragou a única oração sincera que eu conhecia, sabe? Então, é assim, tem essa pureza, né? Essa inocência, esse estado, né? Não é um estado que tem cálculo, né? É um estado de entrega, né? E agora eu achei uma coisa interessante. Quando ele fala da oração pelo outro, ele fala assim, ó. Quer ver? Como se fosse, ele cita aí, Vitor, numa questão da intercessão. Ele fala assim, ó, muitas vezes a oração também é uma prece por outras pessoas, um pedido de algum bem ou de ajuda para elas. Com frequência, sentimos que essa oração opera milagres e ela não desaparecerá com a transformação ou até mesmo com a extinção das imagens de Deus. Pelo contrário, ela nos educa para a solidariedade humana bem melhor do que a chamada oração de súplica. Ela é o amor que, de certa forma, envolve o outro, ama-o como ele é, confia-o ao movimento das forças que determinam seu destino e que estão em harmonia com ele.
Assim, a oração pelo outro basicamente acompanha a entrega ao movimento que nos arrebata e com ele se dilata, até formar uma poderosa corrente. Agora, vê, é claro que ele não está falando dessa oração que a gente faz e fala assim, arruma um emprego pro meu filho, cura minha tia, faz, não é esse tipo de oração pelo outro, né? Então ele fala assim, quando se ora por alguém com essa qualidade de entrega, né? Ele fala assim, essa oração é o amor que assim convida o outro para que ele entre em sintonia com essas forças que sustentam a vida, né? E que estão em sintonia com o destino dela. E é um paradoxo isso, porque você olha com concordância e uma mudança pode aparecer. Parece contraditório, mas não é, né? Olha, uma das coisas que eu já experimentei, talvez eu tenha falado aqui, né? Como mais liberadoras, era assim, ficar diante de uma pessoa que você percebe que não tinha nenhum traço ou nenhuma intenção de te consertar, de te consolar, de te ensinar qualquer coisa, ou de te corrigir, ou de mesmo de ceder ao meu pedido de ajuda, sabe? Aí, assim, a partir desse lugar, algumas mudanças acontecem. E é muito bom quando, de fato, a gente não tem agenda com a outra pessoa. E se a gente faz uma pergunta, ela é uma pergunta completamente aberta, assim, né? Com uma curiosidade genuína, assim, né? Como quem vai tateando, né? E se aproximando da outra pessoa. E isso não é sentido como invasivo quando a gente tem essa atitude, porque a pergunta ou perguntar é uma atitude, não é uma inflexão, né? Ela é uma atitude. Às vezes a gente pergunta induzindo respostas ou apertando a pessoa, pressionando. Isso não é. Pergunta verdadeira é não saber ficar curioso junto com a pessoa, com o outro, né? E é interessante, assim, ele faz uma afirmação, né? Que essa oração pelo outro não vai desaparecer com o tempo, né? Mesmo que as imagens de Deus desapareçam, se bem que a gente não conhece uma cultura ateísta, né? A gente tem pessoas assim, mas uma cultura fundamentada no ateísmo até hoje nunca apareceu, né? Essa era até uma das evidências, né, que para a transcendência, né? Como que nenhuma cultura se fundamentou desse jeito, né? Todas as culturas, de alguma maneira, têm a transcendência nelas, né? Não se tem registro, né, disso na história, né? Então, isso não é uma prova de que exista de fato isso, mas é um indicador, né? Então, o, o que me chamou a atenção foi isso, que ao velar por alguém, né, assim, a gente também entra em sintonia com isso, com essas forças, né? E isso não vai desaparecer independente de como se manifestar a crença, a espiritualidade ou qualquer coisa assim. Porque olhar para o outro, quando a gente de fato olha para alguém e entra nessa atitude de prece, assim, existe uma redução daquilo que a gente chama de personalidade ou de identidade, né? Você fica inteirinho para o outro. Às vezes acontece quando a gente está fazendo um atendimento também, né? De repente você não sabe nem o que está acontecendo direito, as coisas você percebe em retrospectiva, porque no durante, né? Quase que a gente pode dizer que não tinha uma pessoa ali. Muitas vezes você fala assim, não, de onde surgiu isso aqui? Nem sabe, né? Porque o olhar vai inteirinho para o outro, né? Isso é muito bom de quando acontece, quando a gente experimenta esse lugar, né? De acompanhar outra pessoa desse lugar. E a prece é uma forma de fazer isso, né? É um querer bem, né? Uma irradiação aberta, né? Um querer bem aberto, sabe? Isso, por exemplo, eu acho que para os pais é muito bom, né? Em relação aos filhos.
ter esse lugar. Hoje mesmo eu atendi um cara, né, e foi interessante ele falando do filho, né, e ele falava isso, ele falava assim, eu não quero nada para o meu filho, eu só quero apoiar ele naquilo que ele quer para ele mesmo, assim. Né? E ele teve uma família que o exigiu bastante, né? Claro, ele sentiu o peso disso, né? E aprendeu, né? Às vezes a gente aprende como não fazer, né? A gente aprende o que fazer pelo não fazer, né? E é verdade isso, né? Isso é muito confortável. E também nos deixa livres, né? Vitor, mas quando Cortou, Marilis. Não estou te ouvindo. quando você fala que você não quer nada, quer apenas apoiá-lo, como que seria numa situação que, às vezes, o que ele faz, o que ele quer, como que está procedendo, não é de acordo com os seus valores ou com a conduta né, da gente, como que a gente poderia neutralizar nisso e ficar nesse apoio? Vê, isso ele estava dizendo assim, sobre vocação, sobre, né, Ah, aquilo tá. que diz respeito a ele, a própria, né, o próprio filho, né? Com relação a valores, isso é questionável, porque é um condicionamento, muitas vezes o que a gente chama assim de valores ou algo muito importante é só tradição, e não é um princípio verdadeiramente assim de ético, vamos dizer. A gente cansa de ver isso na constelação. Isso não tem nada a ver com o que é justo ou não é justo, ou com o que é adequado ou não, né? Valores têm a ver com os acordos da família. Não estou falando de valores universais, né, que a gente chama, né, que é respeito à vida, etc. Isso é outra coisa, né? Então, você também, o seu apoio para o filho não precisa ser incondicional. Entende? Por exemplo, se ele tem uma Entendi. atitude autodestrutiva, você não vai apoiar isso, logicamente, né? Uhum. Mas é assim, naquilo que diz respeito só a ele, né? A única dificuldade é que, assim, tem pessoas que se misturam com os filhos, né? Uma vez eu dei um exemplo, né, de uma pessoa né, que falou assim, minha filha fez uma tatuagem, ela devia estar querendo me ferir mesmo, ela sabe que eu não gosto. Vê, o corpo é dela, né? Ela pode ter tido uma outra motivação, porque ela aprecia, mas a mãe toma aquilo como uma ofensa pessoal. Então, tem essas dificuldades, entende? Tem gente que não sabe nem onde começa a própria vida, onde termina do filho, entende? Essas são as dificuldades, né? Quando a gente entra assim, né? Agora, eu acho muito melhor, então, falar, né? Assim, não vou te apoiar, pronto. Não gosto disso, tudo bem, e o outro fica livre, né? E não tem drama, né? Você quer ver? Tem muitas mentiras dentro da família. Por exemplo, a gente às vezes cresce ouvindo assim: essa casa aqui é sua, meu filho. Aí tudo bem. Aí ele vai e faz uma coisa que você não gosta. Pois, enquanto sair do meu bolso é do meu jeito. O dia que você for dono do seu nariz, você apita alguma coisa. Então fala: olha, essa casa aqui é minha. Quem manda aqui sou eu e vai ser do jeito que eu quero. Entendi. E se você não estiver gostando, você suma daqui. É assim mesmo, porque isso é o que é verdade. Não é sinta-se em casa, meu filho. Não é, não, porque se for diferente do que você quer para sua casa, não tem lar nenhum, acabou na hora. Então, as comunicações ambivalentes, eu acho isso horrível, é péssimo. Por isso que as famílias ficam tão adoecidas, né? Tão ansiosas perto do Natal, porque junta um monte de gente que não tem comunhão nenhuma, né? Entende? Então, Realmente. é melhor ser congruente, ser inteiro. Falar, que é do meu jeito, você é bem-vindo, tudo bem, desde que cumpra os acordos da casa. Não é incondicional, não, é cheio de condições. Mas Não é tem... interessante, Vitor, porque assim, hoje, igual, né? Devido ao que a gente tem feito, estudado, a gente escuta muito, você traz isso muito para a gente, essa palavra, a questão até de acordo.
Então, ó, tem acordos aqui, tem jeito aqui, se você cumprir os acordos. É diferente de como muitas vezes nós escutamos, eu escutei, e que eu repeti para os meus filhos, tá? Com esse tom que você falou, enquanto eu estiver aqui mandando, aqui, e aí fica com uma questão muito daquela, de enfrentamento um do outro. E quantas vezes a gente pode falar, olha, tudo bem, tá aqui, tem uns acordos para cumprir aqui dentro dessa casa. Já fica uma coisa que é como se parece que tem uma responsabilidade que cada um vai assumir, mesmo ele como filho, e de uma forma ele vai assumir alguns acordos ali, algumas regras. Porque eu não estou dizendo que tenha problema nisso. O que eu acho ruim é assim, são as mensagens ambivalentes, entendeu? Ah, é incondicional aqui. Não é. Tem condições, então fala que tem condições. Ninguém cresce enganado, sabe? Vitor, mas, por exemplo, em relação ao amor, né? Quando você está falando, incondicional é o quê? Você está falando de amor incondicional ou você está falando incondicional você viver na minha casa, a casa é sua, essas coisas que você estava falando antes? Nem o amor não é. Normalmente o amor Mas dentro você da deixa família... de amar o filho porque ele fez alguma coisa errada? Claro que não. Então, depende. Tem muitos pais que o afeto só entregam um afeto bem condicionado. E desde pequenininho ainda. E fala, se fizer isso, mamãe não vai gostar de você. E vai fazendo assim, e fala assim, nossa, gastei tanto dinheiro para você escolher essa profissão. Paguei as escolas mais caras para você, sabe? Então, eu não vejo esse amor incondicional dentro das famílias, não. Tá. De verdade, não vejo mesmo. E não tem problema. Mas é que eu acredito, entendeu? Não que todo mundo, mas eu acredito nisso do amor incondicional. Então, isso não é uma crença, né? Você precisa, de fato, investigar se ele aparece nessas relações. Eu acho até que a questão do afeto, né, como você falou, pode ser, em alguns momentos, você tá desgostoso com seu filho e você vira cara, e tipo assim, não quero falar contigo agora, eu faço isso com os meus filhos. Agora eu não quero falar contigo, não. Mas eu não deixo de amar, de jeito nenhum. Vê, é que às vezes Precisou a gente de uma usa... coisa, eu já esqueço que eu tava brava e já vou lá, entendeu? Claro, o amor não significa, assim, acordo permanente. Assim, amar alguém não significa estar alegre com ela o tempo inteiro. Não é isso que eu disse, assim. Mas o que eu estou chamando a atenção, assim, é para as ambivalências, assim, que existem nas relações. E isso é ruim. As pessoas crescem com o vínculo distorcido. Depois gera até transtorno psicológico. Entende? Porque... como se dizer, a convivência tem condições que pode afetar o amor. Vê, o amor, no plano dos sentimentos, a gente pode ser ilimitado, você pode desejar tudo de bom, você pode torcer, você pode, mas num plano das relações não é assim, não aparece assim, entende? Por exemplo, a gente tem uma convivência limitada, a gente tem um tipo de apoio limitado, né? Tem limites. E vê, quando a gente fala assim de um amor que é incondicional, quando as circunstâncias aparecem é que isso fica evidente. Se tem algum traço de cobrança, se tem algum traço de interesse por resultado, se tem qualquer disso, já não é sem condições, né? E não tem problema, é melhor falar assim, olha, é desse jeito. Isso que eu falo assim, é mais libertador, sabe? Mais libertador quando se fala assim que tudo é feito, né? Eu me doei. Então, foi doação mesmo? A gente tem que examinar isso. Ou é uma projeção, ou eu estou investindo, ou eu em algum momento cobro, né? Porque doação não cobra. Doação não faz nenhum tipo de cobrança de resultado depois. Então, assim, é só para a gente não distorcer a natureza dos vínculos, né? Isso é muito raro, assim, quando a gente fala desse jeito,
E o amor materno é uma coisa forte em boa parte das vezes, mas ainda não é o incondicional, né? O incondicional não atrela nenhum vínculo, né? Sim, incondicional seria amar o filho do outro do mesmo jeito do seu, certo? Não tem condições nem de vínculo. A gente não ama desse jeito. É primeiro o meu. Se sobrar para alguém, tudo bem. Entende? Isso é uma coisa bastante do clã, né? É forte, é intenso, é uma delícia, né? Mas não é essa coisa assim para todos, né? Para todos, sem condições é isso, né? E quando aparecem as circunstâncias é que isso fica posto à prova. Tem muitos, gente. O clássico, você quer ver o mais clássico? Claro que esse é um tipo de mãe chantagista, mas quase sempre a carapuça serve, né? Ah, o dia que eu morrer, vocês vão dar valor. Quer mais condicional que isso, assim? Quer mais chantagem Eu que já isso? cansei de falar isso. Entende? Tá tudo bem, ué. É a nossa condição humana, ué. Eu Não nunca falei isso, mas eu escuto no silêncio dos meus filhos, eu os escuto imaginando isso e se revoltando, porque eu sinto que eles escutaram isso, eu não sei aonde, mas nunca eu disse, porque eu nunca vi isso, mas é na minha família, né? Mas eu vejo no comportamento deles algo que me remete a essa colocação. Olha que interessante. porque isso é muito comum. É muito Eu comum. nunca fiz, hein? Mas eu percebo no retorno dos silêncios deles algo assim, eles não têm aonde não têm aonde se apegar para fazer uma colocação que me aporte isso. Porque não tem, né? No real nunca existiu. Mas existe um ressentimento, e eu tenho uma sensação que vem por aí. Quando a minha mãe faleceu, eu senti isso mais em evidência. Porque a dor, quando eu vi no olhar dos três, a dor por ela estar indo, naquele momento eu senti algo desse, eu entendi isso, que eles estavam cobrando de mim. Tipo assim, você acha que nós vamos chorar quando você estiver no caixão? Alguma coisa assim, sabe? Eu entendi. Eu falei, ai, olha que interessante. Olha, olha, que interessante, né? Porque está no inconsciente coletivo, não é? Não é, Vitor? É igual script de novela. Faz reedição, muda personagem, né? É bem próximo. É bem próximo. Agora, tem uma coisa, assim, a gente já foi entrando nesse campo, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, né? Que é você entrar em contato com essa coisa arquetípica do que é a mãe ou do que é o pai, assim, que é para além da figura pessoal que a gente conhece, né? Que é a nossa mãe e tal. Vamos dizer assim, o campo mãe, vamos colocar assim, que aparece ali naquela figura, que de onde a gente nasceu e tudo mais, né? Assim, eu acho que isso é o mais importante, assim, porque a nossa mãe não é, de fato, a dona fulana, né? E quando você conecta com isso, você encontra essas mães por onde você for. Você encontra essa força por onde você for. Nesse sentido, eu acho que o Hellinger fala que o sucesso tem a cara da mãe, porque se você tem não tem reservas com essa fonte, né? Quando você vai para a vida, você está interagindo com isso, né? E os caminhos vão abrindo, você, né, tem a experiência de cuidado, né? A experiência primeira, a relação com a mãe é uma coisa muito significativa, porque com ela é que a gente experimenta a unidade, né, na vida intrauterina. E depois, se é uma mãe razoavelmente saudável, né, é dela que provém todos os primeiros cuidados, né?
Então, não só a experiência de unidade, como depois, quando a gente nasce, toda a experiência de conforto, proteção, nutrição, ainda vem dela. Então, é uma primeira relação muito significativa, muito, muito especial mesmo. Tanto que até algumas pessoas falam, né, que o nosso grande sonho é voltar para o útero, é onde não havia separação, né, onde não tinha eu e o útero, eu e a mãe, tinha só unidade, só vida, né? Pura vida. A vida dentro do útero é assim, não tem identidade. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de acessar a vida intrauterina, né? É uma experiência muito rica, assim. Algumas pessoas relatam também, né? Eu uma vez tive uma experiência, uma sensação uma experiência de você estar dentro de um oceano inteiro, assim, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é pequeno, é imenso. E quando no trabalho do Grof, o Stanislav Grof, um psiquiatra que pesquisou isso, as pessoas desenhavam, né, as visões e as experiências depois, muitas relatavam isso, essas experiências oceânicas, né? É uma primeira imagem. Quando né, você fala disso daí, é o renascimento que a gente faz, aquela técnica do renascimento do rebanho? Ah, tá. Você pode acessar. É uma sensação interessante, porque eu fiz isso, né? Eu pratiquei bem isso. A sensação que eu tive foi incrível, porque eu fui à fecundação. Eu me senti na fecundação. E é incrível isso daí. Assim, esse momento normalmente é uma explosão, assim, né? Claro que as experiências são singulares, né? Mas é uma explosão de vida. Muita gente, inclusive, fala assim, eu tenho certeza que ali eu engravidei. Por falar em engravidar, a Lu tá grávida de novo. O Miguel vai ganhar, não sei se é irmãozinho ou irmãzinha, né? Parabéns! Porque obrigado. Eu acho Parabéns! Sensacional estar pertinho, porque eles ficam mais amigos, né? Mais cúmplices, né? Alguém já tinha comentado isso. Da mesma Alguém tinha comentado que vem irmãozinho ou irmãzinha por aí, né? Parabéns. Então, por exemplo, nesse segundo bebê aí, na confecção dele, a gente falou assim, falei, se não engravidou agora, o negócio está muito perto, porque, assim, você nota que tem uma coisa diferente, entende? Assim, eu não sei dizer, essas são forças, assim, que nos tomam, sabe? Não é que a gente estava tentando, não. Entendeu? Não estava fazendo uma super evitação, mas também não estava tentando, né? Tava, vamos deixar. Hoje é minha vida, é hoje. Vou botar o nome dele. Se for menino, vou botar Covidson. Pelo amor de Deus. Coitado, não. Tô brincando. Depois ele vai te processar, Vitor. Brincadeira. Nós vamos ter que fazer constelação do teu filho depois. Já fazer constelação do nome. Mas, então, a gente percebe isso, assim, por exemplo, esse fato não foi uma escolha, sabe, assim, a gente, de repente, se sente tomado, né? O Hellinger fala isso dos pais também, né? De repente, você se sente tomado a serviço da vida. Ele usa essa expressão. E é mesmo, assim, muita gente relata, às vezes, fala assim, nossa, eu tirei uma força que eu não sabia de onde. Então, você se sente tomado por uma coisa que te ultrapassa. É muito comum esse tipo de relato nas pessoas que têm filhos, né? E não só quem tem filhos, é que eu estou falando do filho, assim, mas essa experiência de se sentir tomado por algo, né? Então, essa é uma oração, né? A gente poderia chamar de um estado, talvez, né? Mas é um estado que pode levar a gente para uma coisa que não é estado, que é perene, né? Essas forças que sustentam a vida, ou que é a própria vida, isso é perene.
É diferente de todos os estados que a gente... Todo estado é temporário, né? Ele passa. Mas tem coisas que não passam, tem coisas que são. Isso é os atributos do ser, né? Ser não é uma coisa que vai acontecer um dia, né? Nem que precisa ser mantido, nem que precisa ser encontrado. Às vezes reconhecido, né? Visto. Só, mais nada. Só isso. Que bom. Vitor, está todo mundo caladinho. Eu vou voltar um pouquinho num comentário aí, porque esse negócio desse amor incondicional, né? Realmente é muito difícil a gente... Bom, então vou falar por mim, né? É muito difícil eu amar assim livremente, sem ter interesse nenhum, porque eu tenho consciência que eu ainda não dou conta, né? E isso, de certa forma, sempre foi muito claro entre eu, os filhos principalmente, né? Porque, assim, eu era bem desequilibradinha, agora eu sou menos desequilibrada, mas eu era bem desequilibrada, porque tinha o problema do alcoolismo em casa, aquele lar desajustado. Então, às vezes, eu dava uns gritos, os meninos xingavam eles, eu falava assim, ai, mas que não falava palavrão, mas eles sempre eu procurei passar um amor, assim, deles saberem que lá na vida, lá na frente, qualquer coisa que eles enfrentarem, eles sabem que no universo tem uma pessoa que ama eles, e essa pessoa sente raiva, tem hora que xinga, tem hora que dá uma na cabeça, mas eles contam com esse amor, sabe? Desde pequenininho. E eles também de volta. Eu sou meia... Eu permito um pouco que filho me responda, sabe? Assim, me responda mal, vamos dizer, né? De acordo com a educação que eu tive, é um responder mal, ser mal criado. Eu permito um pouco para eles colocarem para fora os sentimentos, sabe? Então, nesse ponto aí, que eu fui uma mãe muito errada, né? Mas nesse ponto aí, eu acho que eu acertei um pouco, sabe? Assim, de conduzir dessa forma. Então, eles sabem que tem uma mãe que é imperfeita, uma louquinha, que tem hora que, nossa, sobe nas tamancas, mas eles sabem que o meu Então, amor Regina, eles podem contar. Pois é, mas você percebe, é um paradoxo, assim, né? Porque desse jeito eles podem ter acesso a uma mãe real e eu não sei como que eu posso te dizer isso, assim, mas eu vejo muito mais força nisso do que em tentar fazer uma versão editada, sabe? Então, eles olham, né? Ele fala assim, ó, isso aqui é meu, né? Essa descompensação aqui é minha. Só que isso não invalida um querer bem que eu tenho por vocês. Com isso, vocês podem ficar, sem dúvida, entende? Deixa o que é meu comigo, minha alteração e etc., mas não abram mão disso que é verdadeiro, entende? Então, essa é uma coisa limpa, que não tem jogo nisso aí. Sim. Entende? Exatamente o que eu estava falando, assim, de ser coerente, assim, de ser transparente, sabe? Porque, na verdade, eu queria ser perfeita, assim, né? Não ter esses... Mas não dá conta, não tem nem como. é desejável. Isso nem é desejável, ser perfeito, né? Nem é desejável isso. Isso não corresponde à vida, né? Inclusive, os nossos ideais, eles nos afastam da vida. A vida, ela é sempre como é. Ela não é como deveria ser ou como a gente gostaria. Ela é sempre como é. E o paradoxo é, quando a gente se permite mergulhar na experiência que se apresenta sem resistir a ela,
né, sem sonhar com um futuro melhor, mas podendo mergulhar em tudo o que está acontecendo, né, frequentemente nisso daí a gente encontra o que a gente poderia chamar de realização, de paz. Eu conheci uma mulher uma vez, como ela fala, assim, não tem problema, ela teve uma filha com síndrome de Williams. É uma síndrome rara, pouco diagnosticada. Ela deu sorte de conseguir. Uma vez ela estava na universidade, tinha um pesquisador de fora, olhou para a criança assim, e ele falou, Williams Syndrome. Ela falou o quê? Ela não entendia inglês, nada, escreveu num papel, depois pôs no Google, pediu para uma pessoa traduzir. Enfim, com muita dificuldade, ela não tinha recurso, ela ia marcando os médicos assim e ia conseguindo atendimento e tal. E ela fala assim que quando ela queria ser mãe, ela sonhava, ela falava assim, eu queria ser mãe de uma princesa, assim, né? Então ela tinha vários sonhos, né, de uma filha assim. E ela falou assim, no início, todos os meus sonhos foram quebrados. Porque essa menina, ela faleceu por volta de 15 anos, porque tem cardiopatias também, então normalmente tem uma vida breve mesmo. E ela fala assim, só que ela foi e me deixou também muitos outros filhos, né? E ela falou assim, ela foi, né, uma vitoriosa. Ela falou, eu queria uma filha que crescesse na vida, e ela cresceu como ninguém, e me ajudou a crescer, etc. Então, você vê pela história dela que não é o que ninguém deseja ter um filho com uma doença que vai falecer rápido. Mas ela, em algum momento, ela se abriu, né? Eu conheci ela num congresso, ela até deu um depoimento para uma novela que teve antigamente, que tinha depoimentos de fatos reais. Tem até no YouTube o vídeo dela. E ela criou uma escola especializada para crianças, assim, uma associação de pais e etc. Então, esse é um milagre que acontece no que o Hellinger chama de concordância, quando é não resistir às circunstâncias. Sabe? Então, claro, que é uma experiência difícil, uma experiência que envolve um monte de desafios, mas ela fala assim, eu não trocaria essa vivência por nenhuma outra. Sabe? Mas não é que, vamos dizer assim, esses fatos é que a fizeram aprender tudo isso. Foi a atitude dela diante dos fatos que permitiu. Ela poderia ter só se revoltado, ou entristecido, ou esmorecido. Mas é justamente o sim que faz a diferença. É o dizer sim para a situação. E o grande parece passividade, mas não é. Quando a gente entra nessa atitude, aí mesmo é que começa a entrada na vida, porque a vida deixa de ser uma corrida entre evitação do que eu não quero e desejo e esforço desenfreado pelo que eu quero. Isso não é estar na vida de verdade. Isso é uma forma, inclusive, de evitar a vida. Uma vida que é feita só de busca o tempo inteiro e nunca está onde a vida está acontecendo, é uma evitação permanente. O grande paradoxo é esse, né? Que tudo aquilo, talvez, que a gente espere acontecer em algum momento no futuro, já poderia ser vivido. E o que impede, assim, ó, tudo que a gente imagina ou gostaria que acontecesse em algum futuro, né, não fosse a nossa resistência, talvez já pudesse ser vivido agora. Sim. Então, de modo geral, a gente se esforça pelo quê? Por mais prazer, por paz, por algum tipo de... Agora, vê, paz não é o mesmo que satisfação. A satisfação é quando as circunstâncias estão de acordo com o nosso desejo. Ok, bom quando aparece, mas impossível de manter.
o tempo inteiro. Então, é uma luta inglória, é uma luta perdida, querer numa vida que é, por natureza, impermanente e mudança o tempo inteiro, né? Manter circunstâncias, né, em sintonia com os nossos desejos, é uma luta perdida. Qualquer um que observar um pouquinho já desiste disso, por perceber a impossibilidade. Agora, a paz é diferente. A paz tem a ver com não resistir às experiências. Eu acho que tem alguns princípios que ajudam. Por exemplo, o de tomar como uma premissa, e você pode investigar essa premissa também, de que a gente está à altura de tudo que acontece. Então, não tem por que não experimentar um luto, não tem por que não experimentar uma separação, se ela se mostra indispensável, entende? Ou a saída de um emprego que nos adoece. A gente pode lidar com tudo, sabe? O ser humano, ele tem condições de lidar com os eventos, os acontecimentos da vida. Mas parece que, de alguma forma, a gente vai aprendendo a ter medo, né? E a buscar por algumas garantias. Garantias que as religiões prometem, que os bancos prometem, alguns tipos de trabalho, né? Prometem. E isso só atrasa a evolução, né? Nossa, esse negócio de não aceitar e querer estar feliz, querer estar bem, está só atrasando o nosso andamento. Querer o bem-estar não tem problema. O único problema é quando ele depende de uma série de condições e que vai acontecer só daqui a um tempo, e não agora. Né? No caso, ficar evitando aquela circunstância naquele momento. Vitor, você poderia repetir a frase quando você falou em mergulhar? Eu achei muito interessante, mas eu não lembro mais a frase. Eu queria anotar. Eu não sei se eu lembro, porque mergulhar às vezes eu vou falando... que você falou, mergulhar no real. Quando você estava falando da vida como ela é, né? Que os nossos ideais nos afastam da vida, porque a vida é sempre como ela é. E você falou em mergulhar no real. Não lembro. Mas, assim, de fato, né, o ideal impede a gente de viver enquanto a gente sustenta... Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o ideal de mãe faz as mães sofrerem, né? Então, o ideal de... Muitas mães sofrem porque elas acham que deveriam ter sido de um jeito diferente. Então, esse ideal não permite elas validarem a mãe que elas são e foram. Quer dizer, o ideal é uma coisa muito violenta, né? É verdade. Agora, mergulhar na experiência é assim. Por exemplo, você está com medo de uma determinada coisa. Sente o medo, em vez de ficar tentando se convencer de que está tudo bem, por exemplo, sabe? Assim, não, vai dar tudo certo. Não, é isso mesmo. Fica fazendo um monte de artifícios, técnicas, né? Não, sente, vive... vive tudo. Às vezes, por trás daquele medo se revela uma coisa muito interessante, né? Ou ele simplesmente se esgota. Ou você pode conviver com ele, você pode sentir medo, você pode, entende? Você pode, sabe? Tem gente que fala assim, eu não vou mais me apaixonar, não, eu vou evitar porque eu sofri demais na última. Puxa vida, sofre tudo de novo se tiver que sofrer, vive tudo. Por que a gente vai deixar de experimentar? É igual você não tomar um sorvete, você está aí num calor danado. Aí você não toma um sorvete só porque ele vai acabar? Não é? Não é porque as coisas são transitórias também que a gente vai deixar de desfrutar, né? Agora, claro, a gente desfruta com essa percepção de que
E isso, assim, não torna a vida sem graça, pelo contrário, ela torna ainda com mais sabor, porque justamente eu não acho que a gente precisa bater na trave, por exemplo, ter uma internação, ir para a UTI, ter uma experiência de quase morte, para perceber a finitude da vida. Muitas pessoas se transformam depois dessas experiências. Mas a gente não precisa de uma doença terminal ou de um diagnóstico de 2 meses de vida para viver intensamente esses últimos dias, entende? A gente é terminal, a gente a qualquer momento pode ir embora. Não? Todo mundo aqui é paciente terminal, entendeu? Não tem nada que prove o contrário. E é possível, é possível. Uma vez eu estava assim, meio preocupado com o futuro, né? Naturalmente, porque eu cresci ouvindo isso. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, puxa, os recursos que eu tenho, eu direciono para tudo que é significativo na minha vida. Assim, eu não estou com vontade de tirar nada para guardar para um futuro, talvez. Posso até me fuder daqui a uns anos, né, quando eu for velho. Mas eu pensei assim, na pior das hipóteses, se eu tiver velho, assim, até uns 70, normalmente a gente trabalha. Na minha área eu vejo muita gente trabalhando bem ainda, né? Se eu tiver que andar por 7 dias aí seguido na estrada, sem comer, sem beber, né? Eu morro rápido, em 7 dias, mas são 70 anos vividos versus 7 dias, entende? De sofrimento. Eu prefiro viver 70, entende? Quer dizer, isso sem contar que, de repente, coisas pudessem acontecer, alguém poderia querer me dar uma força, entendeu? Sei lá. Se me faltasse tudo, na pior das hipóteses, eu morro em alguns dias, sabe? Não vale a pena uma vida apostada no medo, né? Não estou dizendo, não estou criticando ninguém que faça previdência ou qualquer coisa assim, não tem nada a ver com isso, mas eu, por exemplo, não quero apostar minha vida assim. Aliás, todos os meus amigos, né, e professores que têm uma idade assim, falam para mim, eu faria diferente se eu tivesse a sua idade. Eu não faria, eu falei, eu não sei, eu não vou esperar chegar lá para fazer diferente, não, então vou fazer desde já. Sabe? Faça agora. Vitor, eu não tenho previdência e todas as pessoas da minha idade já se aposentaram. Uhum. Isso que você está fazendo, né? Porque eu tinha um diagnóstico que eu podia morrer a qualquer momento. Uhum. E eu vivi dessa forma. Então, eu vou me dedicar a aprender a levar comigo aquilo que eu puder de conhecimento e, a partir deste conhecimento, ofertar o melhor para aquele que Deus encaminhar para estar pertinho de mim, para que eu possa ajudá-lo de alguma forma, no trabalho clínico. E vou, com os recursos que me chegar, eu vou cuidar da minha família. Então, eu nunca fiz poupança. Uhum. Mas hoje, que os filhos já se foram, eu agora estou começando a pensar em fazer algo de poupança para não sofrer, não causar danos na Para os própria geração outros. dos filhos, né? Uhum. Então, agora que eu descobri que não vai ser tão simples eu morrer, que foi um erro da máquina do médico, ou foi me Mas disseram santo erro. que foi uma cirurgia espiritual. Não me importa. Agora descobri que eu não vou morrer tão fácil, agora eu tenho que tomar conta para eu não ser peso para ninguém. Claro. Então, acho que isso daí é algo. Mas santo erro, porque você viveu aí o presente, esse tempo, não o futuro, né? Sim. Não foi simples, viu, Vitor? Porque com isso eu tive que trabalhar quebras de paradigmas assim violentos com relação à figura a relação de mãe e filho, principalmente. Até treiná-los para sobreviver sem mim, que eu poderia estar indo embora a qualquer milésimo de segundo, e que eles pudessem ter uma autonomia o mais rápido possível, para não ser problema para a minha substituta, para que eles não ficassem sabe, Uhum. pegados a essa figura feminina, que seria eu, Uhum. que aí pudesse ser um transtorno. E hoje eu vejo quanto que isso foi bom para um lado, e hoje o quanto eles são realmente totalmente desapegados. Eu não sei o quanto Uhum. que isso
não deixou também outros transtornos, sejam, né, talvez aí possa estar algumas das explicações que a gente tem buscado, né, tentar entender por quê. A gente não entende porque, às vezes, de alguns afastamentos, né? Mas foi nessa jornada de viver o aqui e agora, não porque eu quis, sabe? Não foi nada planejado, porque me disseram que eu ia morrer a qualquer momento. Eu fiquei 19 Uhum. anos e 8 meses esperando minha morte chegar. Aí eu fui fazer uma cirurgia espiritual e parece-me que corrigiu-se essa questão. Então, se foi erro da máquina, do médico, se foi cirurgia, não importa. Agora eu vou viver um pouquinho mais. Então, agora eu preciso cuidar para não ser peso para alguém, né? E, Claro. e nesse meio do caminho, bem diferente da Regina. Então, eu nunca sabia, Regina, se eu podia falar algo que pudesse causar algum transtorno, porque eu filtrava tudo, porque eu não sabia se eu tinha o dia seguinte. Então, foi muito bem cuidado, né? E aí talvez, a gente não sabe quais foram os desdobramentos disso dentro do entendimento da psique dos filhotes, né? Talvez seja essa uma das explicações, né? Dos afastamentos que hoje eu sinto da parte deles por mim. Porque eles cresceram com uma certa prevenção, né? Não vem muito, porque a qualquer momento você não vai ter. Então, Nunca verbalizei, né, Vitor? Nunca verbalizei nem para o pai deles, né? Porque nunca verbalizei. mas fica presente, mas Mas fica eu acredito presente. que sente, né? Se É, ressente também, né? Talvez seja isso. é. Mas você pode, assim, também, eu acho, agora olhar e... Porque essas coisas também não têm tempo, né? E, de alguma maneira, assim, em silêncio mesmo, dizer, eu estou aqui, eu não fui, era só um fantasma, né? Era uma possibilidade real, mas era um fantasma, né? O tempo... Então, assim, e de fato, hoje, assim, você nunca vai embora. Mesmo quando esse corpo perecer, você, como força, né, para eles, não vai embora. Eu sempre tive esse entendimento, viu, meu bem? Sempre tive. Por isso que às vezes eu fico me mesclando ainda, eu fico nessa busca de entender, né? E é tão difícil para mim entender, né? Tudo isso. É uma experiência que, como todas as outras, única, né? Por que que precisou ser dessa forma? Qual é o propósito maior para tudo isso, né? E aí fica, as É. explicações ficam todas assim, sem... Ó, Regina, eu vou te falar uma das coisas assim que me aquietou. Eu sempre tive uma sede de compreensão muito grande, né, Hum, da vida, dos mistérios da vida, mas uma coisa que me aquietou muito foi um poema do Drummond que ele fala assim: se você procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Então, esse, esse minúsculo, né? a beleza, assim, a beleza de cada biografia humana, ela tem a ver justamente com isso. Não fosse desse jeito, não seria diferente. E claro que é um alcance modesto, mas eu acho que isso é suficiente, a gente poder, assim, contemplar cada biografia, cada vida, cada família, cada indivíduo, porque vê, esse conjunto de acontecimentos forma essas pessoas, traz algumas marcas, né? Traz outras possibilidades também, mas esse é um encanto. Isso. Regina, a gente às vezes fica se perguntando muito o porquê das coisas. Uma vez eu ouvi dizer que quando a gente faz isso, a gente está brigando com Deus, sabe? Mas eu já briguei muito, Angelita, Ângela. Vocês já sabem, não vou verbalizar aqui de novo, também começar essa história de novo, da minha filha e tal. E eu parei de perguntar o porquê. E parece que uma paz se instaurou.
Eu estou deixando ela viver o que ela tem para viver. E eu só sinto nela que toda vez que eu penso nisso, ou alguém me pergunta, eu falo, isso é para os fortes. E esse final de semana, a gente recebeu uma visita de uns amigos de New Jersey, e uma das nossas amigas perguntou para ela mesmo, né, como ela estava, e ela olhou e falou assim, titia, isso é para os fortes. Essa comunicação, né? Existe, né? Você vê, eu atendi uma pessoa que estava no presídio, atendi online, né? E como eu fiz um tempo de trabalho voluntário, né? Eu comecei conversando e tal, eu falei, nossa, imagina, eu conheço um pouquinho, né, da sua condição, eu fiz um trabalho por um tempo assim e tal. Ele falou assim, no começo foi difícil. Os primeiros 9 meses foram, agora já não é mais. Né? Ele falou assim, se a gente quiser, até aqui pode ser um bom lugar para melhorar. E foi uma coisa assim, né? Não havia um traço de ressentimento nele com a experiência, assim, né? E até parece, né? Claro, todo mundo, a maioria fala que não teve responsabilidade direito sobre o que aconteceu, mas no caso dele parecia que houve uma situação assim meio desproporcional, sabe? Mas ele falava assim, isso não é para sempre, eu vou sair e tá tudo bem. E você vê, e enquanto isso, ele também aproveitava, né, ou desfrutava no sentido de tirar frutos daquela experiência do jeito que era possível. Né? Então, ali, por exemplo, ficou muito evidente para mim o quanto que a paz ela não é determinada pelas circunstâncias, porque o ambiente é horroroso, as condições péssimas, claro, tudo muito insatisfatório. Mas você não via que era um mecanismo de defesa, dava para ver que era muito congruente a fala, sabe? O rosto dele comunicava a mesma coisa. Né? E o que acontece desses 9 meses para cá? Ele falou, os primeiros 9 meses foram difíceis. Né? Dali para frente não havia mais briga. Né? Nos primeiros 9 meses havia, né? Eu não queria estar aqui, eu tinha que estar em outro lugar, quanto tempo que isso vai demorar, quando vai acabar, tem que acabar logo, não, etc. Né? E quando não tem até um local assim, se revela possível de ser apreciado. Não que ele fale assim, tô doido para voltar aqui, quando você não é apreciado nesse sentido, né? Mas no sentido de colher frutos da experiência. Então, isso é possível, gente. E eu gosto, às vezes, né? Eu estou dando um exemplo assim que é mais comum, porque quando a gente fala de uma biografia pública que teve um grande destaque, fica distante de nós, né? Mas eu vejo que essa não resistência não depende de grau de instrução, de classe, de nada disso, depende só de uma atitude de rendição. Talvez eu diria assim que até menos instrução ajude, porque são menos imagens de como deveria ser, né? A gente vai aprendendo um pouquinho, a gente fica arrogante rápido também, né? Acha que poderia ditar como o mundo deveria ser. A minha mãe fala assim, às vezes eu queria ser ignorante. Estava falando hoje à tarde com uma cliente que os ingênuos parece-me, que são mais felizes. A ingenuidade, né? É uma estágio, né? Mas que é mais leve o viver, né? Agora, a sabedoria, ela conserva a pureza de uma criança, essa inocência, sem ser ingênuo. Né? Então, eu estou para querer chegar nesse cantinho, porque ainda estou nos embates ainda que me fazem ainda questionar ainda, né? Ainda. Mas chego lá. O Hellinger tem um poema que ele fala sobre a sabedoria, né? Então ele fala
entre outras coisas, ele fala assim, o sábio, né, somente interfere o tanto que a corrente da vida o exige. Então, em princípio, ele é repouso, ele não é um fazer compulsório, né? E depois ele diz assim, a sabedoria é fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Eu levei muito tempo para compreender essas duas frases que parecem antagônicas, sabe? Depois você faz a gentileza de de escrevê-las para mim aí no nosso cantinho. Eu vou fotografar o poema inteiro. Lindo, amei, porque eu E, preciso refletir. Porque eu estou neste caminho e essas frases têm ressoado em mim, mas a confecção, a estrutura dela ficou muito gostosa no meu ouvido. Gostei. é verdade. Estou Então, trabalhando com isso, Marilis. Olha, você está aí pertinho de mim, você está vendo como eu estou sendo honesta. O trabalho é incessante de aceitar com amor, com amor, aquilo que eu não consigo compreender. Sim. É um trabalho, e assim, muito intenso, né? Agora, gostei, vou levar comigo, Angelita, aquilo que você falou, dos fortes, hein? Vou levar. Vem, não, e para de brigar com Deus. Para de Ah, perguntar por quê. brigo. Eu só fico perguntando para ele, criatura, me explica, me ajuda. Porque se eu fiz algo que foi indevido, eu quero ter tempo para corrigir, mas eu não enxergo, me ensina. Aí é que fica essa questão, fica uma mescla de paz e culpa. Será que eu tenho culpa que eu não estou enxergando algo e eu precisaria ter visto e não vi? Será que foi conteúdos meus que ficaram lá, sabe, fechando o meu olhar para algo? E isso que tem me aborrecido bastante, sabe, Angelita? É isso aí. tem uma coisa que a gente quer que o mundo faça sentido. A gente tem, a gente chama de necessidade teleológica, né? Tem um fim para isso, tem uma finalidade. E algumas coisas acontecem assim, absolutamente sem sentido mesmo. E a gente desde cedo vai formando imagens de como a gente apreende o mundo para ter uma sensação de ordem, né? E quando os acontecimentos não se enquadram na imagem que a gente formou de mundo, há um conflito. Então, mas eu fico pensando, meu bem, que eu gostaria de só entender se eu fiz algo ou deixei de fazer algo para que eu pudesse ter tempo para fazer algum ajuste em tempo, para não causar danos para gerações futuras. Você entende? Essa é Mas, a Regina, minha questão. Ai, que droga! eu sei, Onipotência. mas deixa eu te falar, não fica nesse lugar, Tá. porque, de fato, não existem assim enganos ou responsabilidade e culpa. Nem você precisa consertar nada, nem em você, nem na vida. Então, isso é outra coisa que é muito arraigada, a sensação de que a gente precisa se consertar ou consertar algo na vida, ou que deve algo, ou que precisa reparar algo. Não precisa, né? Como eu sei que você também é espírita, mesmo dentro desse referencial, né? Então, você mande Deus tomar no cu e fala, se quisesse alguém perfeito, não me criasse simples e ignorante, porque não está lá. Não é lá. Pensando nisso, amado Vitor, eu falo assim, meu pai, eu sei que eu sou tão imperfeita, eu sei que eu tenho despertar da minha consciência, mas me explica, se você me mandou essa bomba, eu só não quero, sabe, falhar de montão, sabe, porque eu não quero estragar a vida de ninguém, mas me ajuda eu a ajustar o meu olhar, abre o meu entendimento, aonde é que eu
Não, não, senhora. Eu Ele tenho quer... Não, fala, você que é perfeito, que faça tudo perfeito. Eu, como imperfeito, eu vou foder com tudo mesmo, no meu tempo. Se um dia eu perceber, ótimo. Enquanto isso, eu vou fazendo... Não faça essas perguntas de avaliação, sabe? De juízo, né? Isso é um julgamento sobre você, né? Um juízo. Eu estou exagerando, assim, caricaturando um pouco, mas é verdade. Porque isso é muito arraigado. Precisa algo ser consertado, eu tenho que acertar, isso precisa ser reparado, senão vou ser punido no futuro. Ou só deve ser resultado de algum equívoco anterior. Então, isso é uma noção de castigo quase, né? Assim, às vezes a gente sofistica como causa e efeito ou qualquer coisa assim, mas é a mesma atmosfera. É assim. No final das contas... Obrigada pelo carinho. No final das contas... dessa história. Regina, no final das contas, está tudo perfeito, porque se nós estamos todos aqui a serviço da vida e nada acontece por acaso, então os meios justificam os fins. Tem uma música do Raul Seixas que ele cita um trecho: aos 11 anos de idade, eu já desconfiava da verdade absoluta. Eu lembro dessa música. Nádia, eu lembro. E tem uma historiazinha muito interessante que um futuro discípulo vai visitar o seu futuro mestre e chega lá na casa do mestre e o mestre está numa casa vazia, sentada no chão, meditando, né? E ele entra e fala para o mestre assim: "Ué, mestre, cadê os seus móveis, os seus pertences?" Daí o mestre olha para ele e fala assim: "E cadê os seus?" Ele falou: "Não, mas eu estou só de passagem aqui, eu só estou de viagem." Ele falou: "Que coincidência, eu também só estou de passagem e de viagem." Sabe o que eu acho interessante? Porque a Regina tem, como diz assim, ela é espírita, acredita na reencarnação, tem que acreditar nas oportunidades, que Deus não está culpando nós, Deus não está exigindo. Se a gente lê a obra de André Luiz e Kardec, você não vê ninguém culpando ninguém, é só oportunidade, né? Não sei por que a gente se culpa tanto, né? Porque eu me vejo como arrogante, não. sabe? Que acha tão preciosa a oportunidade de ter vindo, que quer fazer da melhor maneira possível para não causar danos e ver se eu preciso ajustar alguma coisa que eu tenha combinado e que eu não esteja vendo. Meu Deus, a cobrança, eu acho que é dessa... É aquilo que o Vitor falou, né? É uma busca contínua e constante de buscar uma perfeição e que quando não chega, vem com um sabor de culpa. Não, eu entendo. Deus não tem toque, não, viu? Ele não vai vir assim. A gente tá aqui, que fica aí, né? Aí imagina, a gente chega lá para o outro lado e fala, daí, o que eu fiz? Eu me preocupei se eu estava fazendo bem ou não. Estamos lascados de qualquer maneira. Porque se a gente fosse perfeito, a gente estava sendo um anjo da guarda e estava ajudando alguém a se encaminhar. Eu também me culpo muito, por isso eu estou rindo. Mas eu estou saindo disso. Eu gosto muito de uma escritora que chama Rachel, ela é uma médica, e ela tem ela fala muito das reflexões dela, né? E ela tem uma coisa que eu acho, uma frase que me toca sempre: nós estamos aqui para aprendermos como amar melhor. Né? Se a gente não começa a se amar, nós não conseguimos amar ninguém, né? Eu estou aprendendo isso. E não tem como dar o que a gente não tem, né? Então, acho que estou gostando da constelação, porque também ensina assim, né? E sair de se culpar e culpar os outros, né? No fim, não é culpa... Não adianta culpar ninguém, porque a gente acaba descobrindo que o que acontece com a gente é a gente procurar a solução depois do que aconteceu, né? Ou que não alguma coisa para que a gente caminhe melhor. Então, o que acontece é o sofrimento nosso, que eu entendo assim,
é uma maneira que a não ter aceitação do que aconteceu, né? É o sofrimento. Eu não aceito o que aconteceu com a minha família. Eu não aceito o que aconteceu com meus filhos. Eu não aceito a mãe que eu tive. E daí a gente só cai em dor e em sofrimento, né? Essa é a minha visão. Não sei se eu estou... Isso é a resistência. Não isso, não aquilo, não isso, não isso, não isso. Porque tem Ok, algo gente. realizado também, né, Vitor? Tem algo que nós trazemos no coração aquilo que a gente entende como um modelo, né? Que seria mais adequado dentro do entendimento, do que a gente absorveu, de tantas informações que chegaram até a gente. A gente cria um modelo que quer corresponder, porque acha de bom tom e bom senso, né? Aquilo que está configurado daquela forma. Então, a gente se esforça muito para chegar a ter uma congruência junto a aquilo que eu postulo, ter uma forma de viver dentro daquilo que eu entendo como adequado, né? E quando isso se choca com os retornos de uma realidade, você fala assim, nossa, ai, alguma coisa eu fiz errado, eu entendi alguma coisa muito errada, mas onde tá o erro? E a busca desse erro, aí, para mim, tem se tornado alguma coisa assim devastadora. E agora o Vitor falou assim, Regina, o resumo da ópera é: esquece esse negócio, aceita que você é só humana. Foi isso, né, Vitor? Sair desse lugar de onipotência, né? De achar que tudo é porque você deixou de fazer, ou deixou de perceber, ou está faltando um pouco mais de esforço, ou de clareza, e isso e aquilo É uma outro. tortura, viu, Vitor? É uma tortura. Você sabe que o Pedro foi, assim, muito feliz, e eu pensei, olha, na minha santa ignorância, eu pensei que não. Mas ele falou uma frase que, na hora que fez sentido para mim, ressoou profundamente em mim, que eu nunca me imaginei que eu tivesse me abandonado. Mas eu entendi dessa maneira, que quando eu coloquei todos à minha frente, foi um autoabandono. E agora eu tenho que equalizar isso para arrumar, né, dentro de mim. Eu entendi isso. Não sei se foi mais um equívoco, viu, Vitor? Ela já está perguntando de novo. Você vê que eu sei, a vida toda, Vitor, eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu nunca tive verdades absolutas. Sempre eu questiono. Essa é a minha forma de perceber e compreender aquilo que foi me dito. Mas será que pode ter uma outra forma? E aí eu preciso, sabe, pode ser que aqui não seja uma fonte plenamente iluminada. E eu nunca tive bandeiras, né? Então, por isso eu bebo em muitas, muitas fontes. E isso talvez também tenha o seu lado, né? Que fica, às vezes, fazendo com que eu me cobre mais, né? Talvez seja por isso. Talvez seja disso. Mas é da minha natureza. Eu sou peixe com ascendente em peixe. É uma desgraça dobrada, viu, Vitor? É muito fluido, então eu fico assim, eu entendo, eu tenho facilidade de entender o outro mundo, mas aí a cobrança, aí eu fico, né, comigo, eu fico com as águas represadas, né? E eu entendi, né, que eu preciso melhorar nessa questão. Solta, simplifica, tá? Assim, em vez de você falar, pode ser, claro, pode ser milhões de coisas, mas fala assim, isso é o que eu vejo agora, ponto. Se você percebe algo diferente, depois tudo bem, mas só valida, eu vejo isso agora e pronto. E se for errar, erra com gosto, erra inteirinha. Vou marcar erra isso. Com vontade. Vou marcar isso, hein? Marilis, posso lá no grupo indicar um livro para a Regina? Pode. É bárbaro esse livro, isso aí que ela está falando, a gente aprende a ser mais humilde e mais compreensiva com a gente mesmo. Que você é com todo mundo, por que não com você? Vitor, é o que eu penso agora. E a outra frase, como é que foi?
Não, o que eu penso não, o que eu vejo, né? Faz diferença, né? Porque quando você está vendo algo, você está observando, né? Os nossos pensamentos não têm tanto valor assim, não. Nem sentimento, nem sensação, isso é tudo condicionamento. Mas o que a gente vê é algo que está aparecendo a partir da observação, né? Então, isso é o que eu vejo agora, ponto, né? Isso basta, sabe? Assim, e depois, se em outro instante você vê outra coisa, ótimo. Mas é o que eu digo assim, de você, em vez de você elocubrar de onde vêm as suas perguntas, você assim corta pela raiz, né? Que é validando. Eu vejo isso e ponto. E me alegro com o meu equívoco ou o meu acerto, não tem importância. Eles nascem do mesmo lugar, do meu esforço de observar. Agora, se não foi, paciência, entende? É sério, gente, assim, ó, esse lugar, eu às vezes chamo isso assim da liberdade do aprendiz ou a liberdade de experimentar. Vida não é de acerto, vida é de experimentação. Se você está numa atitude de aprendiz, qualquer circunstância é favorável. E você não está aprendendo para uma coisa no futuro, você está aprendendo agora, o aprendizado acontece só agora, né? O aprendido já é resíduo, né? O conhecimento que ficou já é resíduo. Então, essa atitude, né, de uma curiosidade alegre, assim, nossa, olha que interessante isso aqui, sabe? Como é uma criança, isso a gente nasce assim. A gente só para com isso porque aprende a dar respostas, em vez de sustentar um olhar curioso, cheio de perguntas, né? Mas perguntas abertas, né? Não perguntas ressentidas do tipo, por que não é diferente? Mas perguntas assim, o que é isso, né? Em vez de por que e para que, a gente pode perguntar o que, né? O que é isso? O que isso me possibilita, né? É uma pergunta aberta, uma pergunta de uma curiosidade genuína, né? Isso é bem mais leve, bem mais leve. Ai, vou fazer exercício de casa com muito amor, Vitor. Gratidão infinita. Certo, então, minha gente, vamos ficar por aqui. Então, ó, esse nosso estudo agora, a gente poderia finalizar, né? Porque depois eu vou só mandar as páginas dos aforismos, né? Que são curtinhos para vocês terem, que são bons. E aí eu não sei se vocês vão dar sequência. Eu agora já estou assim. Nós estamos viciadas no encontro, Vitor. Não tem jeito. Vício agora. Você sabe, Vitor, que quando. Você sabe como é que eu consegui chegar nesse grupo? Terminou o meu curso aqui em Bauru, e eu fiquei assim no último dia contar isso aí, eu fiquei pensando, mas aonde que a gente vai estudar? Ninguém falava em grupo de estudo. Eu falei, a gente tem tanto livro, tem quase 100 livros para ler. E aí eu encontrei uma de Jaú que falou que toparia. Aí, mas eu fiquei tão solitária. Quando veio a pandemia, e eu procurei naqueles grupos todos. Gente, quando eu vi a Marisa, eu falei, será que ela topa? Parece que ela tem o mesmo jeitão que eu. Agora não desgruda mais, viu, Vitor? Aqui o pessoal tem esse mesmo, sabe, time, gosta de estudar, sabe? Tá tudo viciadinho, ninguém é um baseado, ninguém bebe, ninguém fuma, mas é viciado em saber, buscar, entender. Regina, você dorme pensando assim, eu fiz tudo certo. A sensação é essa, Selma. Eu falo sempre assim, olha, o que eu não fiz de uma maneira a mais adequada, que eu possa ter uma chance no dia seguinte. Mas hoje eu estou com a sensação, eu sempre durmo com essa sensação, de que eu fiz o melhor dentro do meu entendimento. As suas possibilidades, claro. Então tá, boa noite. Mas no dia seguinte eu fico lá. Então, eu vou estar esperando, Regina. Vitor, esse é o último encontro desse livro? É. Então, eu digo a você que maravilha ter escolhido esse livro, muito profundo, traz muitas reflexões
para nós aplicarmos na nossa vida diária. Eu estou muito agradecida pela sua participação e pelo grupo, pela participação de todos. Obrigado, Nádia. Faço Então, minhas as palavras de Nádia. como o Vitor vai mandar ainda algumas coisas só para a gente poder ainda ter aí como desfecho, né? Mas a gente já estava já chegando mais ou menos nesse final. Eu quero realmente até agradecer sempre o apoio, o Vitor pegou bem com a gente aí, foi assim, foi um curso. Não que ele vai abandonar, mas eu sei que ele tem realmente agora, né, com a Lu grávida, tem o Miguel, essas coisas, fora os atendimentos, então, assim, ele não quer aquele 100% do comprometimento, mas a gente mais ou menos conversou, né, Vitor, e que ele possa dar de vez em quando um apoio, assim, quando eu ligo, falo, Vitor! De repente, assim, a gente pode fazer algum encontro mais pontual, assim, toda semana, especialmente esse horário, fica difícil por causa da rotina da casa, do trabalho, tudo, né? Então, e semanalmente. Na pandemia ficou mais fácil, assim, né? Eu fiquei um tempo mais tranquilo, mas depois voltou e agora não está mais pandemia, assim, está trabalho normal, né? Então, eu tenho trabalhado até bastante, né? Mais os afazeres de casa, né? Aí à noite, né? Precisa pôr o Miguel para dormir, dar banho, não sei o quê. A gente tem que... porque agora a Lu precisa, né? De um pouco mais de ajuda também em casa, né? Enfim. Quando vai chegar o próximo neném? A previsão seria mais ou menos junho, assim, mês de junho. São João, hein? São Pedro, Santo Antônio. Uma época que não é muito calorzão, né? Não judia tanto do bebê, nem da mamãe. Então. Imagina se a fogueira que ele fez esse ano já estava bonita daquele jeito, do ano que vem, como é que vai ser? Já pensou que aniversário dessa criatura? A Lu quer parir na fogueira, ela falou. Fazer aqui em casa. Banheira já passou a moda da banheira, agora é parir na fogueira. Vitor, a aula hoje estava bem profunda. Muito obrigada por tudo. Imagina. Obrigada, Então, gente. Foi um prazer. Não, mas ele não está, como se diz, ele não vai abandonar a gente, não. Então, a gente ainda vai fazer semana que vem algumas coisas, vamos ver. E também, o que vai até ser bom assim, eu e o Vitor já tínhamos conversado um pouco, estamos se aproximando do final do ano. Então, até um certo mês aí de novembro, eu sei que a gente ainda dá. Mas chega um período que a gente vai realmente, porque... começa as festas, mesmo que esse ano foi um ano bem diferente, mas a gente quer agora aproveitar no final do ano, todo mundo vai ter vontade de estar com a família, ou amigos, essas coisas todas. Então, vamos ver se a gente faz um desfecho leve, e se o grupo, eu acho que quiser, a gente tem outros livros, né, que a gente possa, devagarzinho, nós mesmos, se às vezes um professor vem dar um apoio, eu tenho que agradecer sempre, porque todas as vezes que eu peço um professor, tanto o Vitor, que abraçou bem esse período todo com a gente, quanto a Lauzeni, o professor Moacir ficou super feliz semana passada que eu lancei Laço numa live que no final não entrava nem no Instagram e nem no Facebook, a gente fez do Zoom, então tá lá que todo mundo dá. Então, assim, de uma forma, e tem a gente aqui também, que a gente vai lendo, vai trazendo o que a gente entende do texto. Eu acho que se a turma concordar, vamos ver como que vai ser para o final do ano. A gente tem muito livro aí, eu acho que é uma forma produtiva, né? Não sei, e que está sendo bom para mim também. Então, a gente vai vendo aí, né, Regina? A Regina já deu o dedinho que joia. Adoro, sou aficionada por refletir, porque eu sempre penso assim, eu gosto de ler e reler e escutar o entendimento do outro, porque isso me enriquece. Sempre saio muito mais enriquecida quando eu escuto o entendimento do outro. Eu acho isso fantástico. Por isso que eu estou junto, hein? Marilis. Oi. Um livro, uma sugestão aí,
curtinho, pequenininho e bastante profundo, que dá para a gente ler em novembro e dezembro, nesse Os grupo. 4 compromissos. Eu acho que seria uma boa também. Só 4, o negócio é pôr na prática, né? De repente a gente pega o livro porque tem em PDF e aí a gente pode Você também tem um fazer, livro. tipo, no mês de novembro aí, alguma coisa para a gente poder pegar isso, né? Mas isso a gente vai falando. Então, Tia, você chegou! Não, eu já estava aqui desde cedo. Eu estava só vendo o seu nome, mas não tinha visto o seu rosto. É, porque eu não estou... Vitor, muito obrigado por tudo, tá? Imagina, querida. Eu vou preparar uns trechinhos aqui, aí a gente combina um dia específico para fazer, né? Esse mês agora está um pouquinho mais cheio, vai ter uma imersão e tal, mas tem um livro que a gente está traduzindo, a gente nem pediu autorização ainda para o cara, mas a gente já começou, depois a gente comunica aqui. Mas ele é muito bom, é do Jeff Foster, é um cara que teve assim, uma experiência, ele conta, né, que teve uma experiência de ficar profundamente deprimido, assim, por volta dos 30 anos, mais ou menos. Quase suicidou, assim, chegou num colapso, assim, e depois ele despertou. O que a gente chama de iluminação, assim, embora ele não entre muito por aí, mas ele despertou, ele viu a própria natureza, né? E ele escreveu um livro que chama A Aceitação Mais Profunda. É esse que a gente está traduzindo. E, assim, é muito precioso esse livro. Eu estou selecionando aqui, ainda não é uma coisa que a gente pode divulgar, porque não está nem... Mas, assim, para estudo interno, a gente pode fazer, assim... Então, um dia eu vou pegar uns trechinhos, porque ele fala, assim, de um lugar, de um fruto maduro, entendeu? É como ler alguns textos do Hellinger, né? Quando você lê um texto que é uma fruta madura, vamos dizer assim, que aquilo foi dito depois de um longo amadurecimento, é diferente, tem uma força diferente. Então, eu praticamente só consigo ler esse tipo de coisa hoje em dia, coisa que é só informação, eu não tenho nenhum interesse. Então, esses que eu chamo assim de leitura viva, ou um livro que é vivo, né, que tem uma mensagem viva ali, né? Esse, por exemplo, eu acho que é um que vale a pena da gente dar uma olhadinha, selecionar uns trechos dele, não ler inteiro, ele é meio comprido, mas ele tem trechos assim que são inteiros em si, sabe? Esse eu acho que vale a pena da gente fazer, a gente pode combinar um dia específico e faz um encontro dele. Vai ser maravilhoso. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Embora ele não seja, né? Vamos dormir. Vamos. Que o Vitor lá já está uma hora a mais aí. 11h20. Tá. Obrigadão, Vitão, por enquanto. Então tá bom, gente. Boa semana aí para vocês. Tudo de bom. Santa semana, Vitor. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, queridas. Tchau, querido.